Então, ó, o comportamento padrão é esses ícones aqui paradinhos, né, do lado esquerdo. A gente vem em cima do ícone do arquivos. E aí depois a gente tem 4 ícones aqui em cima. O ícone de fazer o upload para o armazenamento da sessão. Então esse arquivo vai ser deletado depois que a gente fechar esse colaboratório. A gente tem o ícone de atualizar a lista de arquivos, se a gente quiser dar um refresh na lista de arquivos aqui que está disponível. A gente tem o botão de montar o drive. No meu caso aqui, está desconectar o drive, porque ele já está montado. Mas o de vocês, se não tiver esse risquinho por cima aqui, você clica em cima, espera um pouquinho, vai aparecer uma janela de autenticação. Você autentica normal com o teu e-mail, como se você estivesse entrando num site que é single sign-on com a credencial do Google. Daí você faz a conexão, autentica, e aí vai esperar um pouquinho, vai aparecer esse risquinho aqui, e se não aparecer direto o Drive aqui embaixo, a pastinha Drive, você clica nesse refresh aqui, que ele vai fazer aparecer. Então, dentro da nossa pastinha Drive aqui, ó, ele é um diretório como se fosse um diretório do nosso computador local, só que no Drive. Então, aqui, Drive, My Drive, Data Week, e aí no de vocês, né, pessoal, vai estar todas as pastas de vocês. Aí vocês têm que achar a pasta que vocês importaram os arquivos das Olimpíadas. Eu botei aqui dentro da pasta Data Week, e depois aqui eu tenho uma outra pastinha chamada Olimpíadas. A gente expande essa pasta. Nossos arquivinhos estão todos aqui. Perfeito? É isso. Então, para a gente ler um arquivo pela primeira vez, a gente vai ter que usar uma biblioteca, pessoal. Vai ser a nossa primeira biblioteca, que é uma biblioteca muito famosa. E qual é o problema que ela resolve? Ler arquivos e transformar esses arquivos em uma tabelinha dentro do Python. Como é que chama esse pacote? Chama Pandas. Até hoje eu não entendi porque que eles botaram o nome do pacote de Pandas. Mas ele é, ele é o Pandas. Como que a gente faz a importação de um pacote, pessoal? Vou colocar aqui no passo 6, mais código, e aí aqui, vamos lá. Ó. A gente vai dar o comando do seguinte. Import pandas, e aí a gente vai dar um apelido para essa importação, que faz parte das regras de condomínio. As PD. Então, import pandas como PD. E aí, a partir do momento que a gente fizer execução dessa célula, a gente pode utilizar todas as funções que foram escritas dentro do pacote pandas. E a gente não vai ter que ficar escrevendo importação de arquivo na mão, já tem tudo pronto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever nossa primeira variável, que não é uma variável daqueles tipos comuns, né? Vai ser uma variável do tipo DataFrame. O que significa DataFrame? DataFrame é a maneira como o Pandas chama uma tabela. Eu vou ter que falar mais baixo. As pessoas vão me multar aqui. Então, o Pandas, o DataFrame, ele é um tipo de dados da biblioteca Pandas que armazena dados de tabela. E aí, o que a gente vai fazer para poder ler esses arquivos? A gente vai botar uma linha de código, vai declarar uma variável. Outra regrinha de condomínio que a gente tem é que a gente tenta passar a sensação dentro do nosso código do que é a nossa variável só com o nome dela, um nome significativo. Então, a gente sempre bota, quando é um data frame, uma tabela, a gente coloca o apelido DF na frente. DF, underline, atletas. Atletas olímpicos. Beleza. E aí, antes da gente importar esses CSVs, vocês não precisam fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui, porque é só para mostrar para vocês como que a gente estuda os dados antes de sair fazendo as coisas, né? Mas
depois a instrução que eu for passar aqui na linha, é só vocês copiarem que daí vai dar certo. Quando a gente nunca teve contato com um arquivo de CSV, né? Esse arquivo aqui, como que eu sei que ele é um arquivo CSV? Porque eu tenho o nome do arquivo e depois eu tenho um ponto CSV. CSV é o acrônimo de Comma Separated Values. O que é esse Comma Separated Values? Ó, só para a gente... É um arquivo separado por vírgulas. Então, ó, valores separados por vírgulas. Separated values. Aqui, ó, valores separados por vírgula. Só que, às vezes, esse separador ele pode ser vírgula, ele pode ser ponto e vírgula, e ele pode ter ou não cabeçalho. E é isso que a gente tem que investigar dentro do nosso CSV. Alguém levantou a mão. Fui eu, rapidinho. É só uma curiosidade. Quem também está um pouco acostumado assim a mexer com BI, ou tem uma certa afinidade com a plataforma, quando você está escrevendo lá em DAX ou em M, é muito comum às vezes aparecer lá, você escreve a fórmula, você escreve o código todinho, aí aparece lá um erro de comma code lá. Aí você tem que ir lá atrás e colocar uma vírgula. É só uma curiosidade aí também. Boa, Léo. E aí, esse problema pode ser resolvido você explorando o arquivo antes de tentar carregar ele como um arquivo padrão. Ou seja, assumindo que o sistema vai entender que é um arquivo antes de estudar ele, né? Então, como eu quero trabalhar com esse arquivo aqui, ó, que tem 50 megas, Olympic Athlete Bio, o que eu vou fazer? Eu tenho um editor de texto aqui, que é o Notepad++, ele é gratuito, open source. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima desse CSV e vou editar com o Notepad. E aí, galera, o que apareceu aqui para nós? Apareceu o nosso dataset, né? E aí, o nosso dataset aqui, ó, se vocês forem para olhar, ele de fato está todo separadinho por vírgula, mas ele poderia não estar. Isso é um fato. Depois, ele tem um cabeçalho, mas pode ser que não tenha, não é não pode assumir, quando a gente não conhece um arquivo, que ele tem um determinado formato, porque senão a gente se enrola. Então, ele tem cabeçalho e ele é separado por vírgulas. Fechadíssimo. É isso que a gente queria confirmar. Então, agora, vamos lá. Rapidão, Ivan, só outra dúvida. Quando ele não tem o cabeçalho, e aí você precisa estabelecer isso, aí você faz isso também com os códigos de criação de tabela, né? Do SQL, por exemplo. Não, você vai declarar dentro da função do que a gente vai usar aqui do Python. A gente vai chegar lá. Ah, tá, beleza, foi mal. Tranquilo. Então, aqui, a gente descobriu, então, que nosso arquivo de fato é separado por vírgulas, mas ele poderia ser separado por ponto e vírgula, ele poderia ser separado por pipe, ele poderia ser separado por e-comercial. A gente nunca sabe qual que é o caractere. As pessoas são muito criativas para separar arquivos. E ele tem cabeçalho. E aí, o ponto aqui é como vamos fazer, né? Não tem jeito. How to read CSV files in Python. O que vai acontecer? Ele vai direcionar a gente para files using pandas. Ele vai direcionar a gente para o W3 School de novo. E aí aqui, ó, a gente tem a função, o método, na verdade, readCSV. E aí a gente utiliza, né? Eu importo o pacote pandas, SPD, né? E aí esse aqui é a regrinha de condomínio, né? Aí depois eu vou, ó, do pacote pandas, eu vou usar o método readCSV, leia CSV, e daí eu vou passar o caminho desse CSV. Só que, o que é interessante? A gente sempre lê a documentação no site oficial do pacote. Então vamos pegar, ó, esse cara aqui, readCSV.
Vou jogar só o método aqui. E aí, ó, lembra da documentação, a importância da documentação? A gente vai entrar aqui no site da documentação, quando é um pacote muito grande do Python, tem a documentação direto na plataforma. Desculpe, tem um site de documentação bem feitinho, bem grande. Essa função aqui, pessoal, ó, lembra da nossa funçãozinha lá, Michuruca? Organiza texto, tem um parâmetro e ela só deixa, enfim, faz o que a gente falou que ia fazer, mas ela é uma função bem Michuruca. Essa aqui, esse método aqui, ó, olha o tanto de parâmetros que ele tem. Qual a chance de alguém decorar tudo que esses parâmetros fazem, pessoal? Nenhuma, nenhuma, e nem serve para fazer isso, por isso que serve a documentação. Então, aqui tem todos os parâmetros. E aí, ó, dentro dos parâmetros é que a gente vai definir. Tem cabeçalho, não tem cabeçalho, qual que é o separador, qual que não é o separador, e o que cada um desses parâmetros significa, está explicado bem certinho aqui, ó, embaixo de cada um. Então, é paciência de ler a biblioteca e paciência na hora de tomar um erro, né? No caso da pergunta do Léo, ó, se esse arquivo aqui não tivesse essa coluna aqui em cima, você, ia ter que buscar uma referência de quem te passou a base, o que significa cada coluna, né? Pra você saber o que significa cada coluna. E 2, sabendo o que cada coluna significa com a pessoa que te mandou a base, você ia passar uma lista de nomes de colunas, e aí lista a gente já sabe o que é, igual a gente botou nossa lista lá, batata, mostarda, para fazer o estrogonofe, a gente ia botar uma lista, e essa lista ia ser o nome das colunas, nesse parâmetro names, beleza? Então, aqui a gente vai fazer a importação, utilizando o método readCSV, que a gente encontrou na documentação do Pandas, de um arquivo CSV. Então, DF Atletas Olímpicos recebe Pandas, usando o método readCSV, e aí, vamos, para a gente não ter que copiar todo esse caminho na mão aqui, eu vou pegar o Athlete Bio aqui, ó, nos 3 pontinhos, eu vou fazer um copiar caminho, e aí é tão simples quanto colar aqui. Pô, tem que ser entre aspas simples, né? Aspas duplas, que é o correto. E aí, se a gente for parar para ver, o que a gente fez aqui? A gente preencheu o parâmetro file path or buffer. Beleza, ele é o primeiro parâmetro. Agora vamos preencher o segundo parâmetro, que é o parâmetro SEP. Aí a gente volta aqui. Se eu quero passar para o segundo parâmetro, bem similar com o que acontece no Excel, eu vou botar uma vírgula, vou botar um Enter. Eu vou dizer que SEP, SEP, de separator, separador, é igual, aí, abre aspas duplas de novo, vírgula. Por que é vírgula, pessoal? Porque a gente abriu, olhou o arquivo e viu que é vírgula. Está aqui, é vírgula. Teoricamente, a gente não precisa declarar mais nada aqui. A gente nem precisaria declarar o CEP aqui. Mas é porque eu queria mostrar essa ladainha toda para vocês para dizer a importância da documentação, né? Então, vamos dar o play nessa linha e, ó, fechou. Ele leu ali para gente. E por mais que a gente não tenha visto, vamos conferir na casinha das variáveis se surgiu essa variável lá para gente. 1, 2, 3 e surgiu essa variável aqui para gente. E olha que legal, a variável DataFrame, na parte da forma, ela informa para gente que existem 154.901 linhas e 10 colunas. E aí aqui tem todos os valores, e aí vejam, os valores das outras aqui do lado, ó, eles chegam a aparecer. Esse data frame aqui, daí ele já está mais real, né? Ele é um gigantelho aqui, daí, tipo, nem compensa a gente trabalhar com isso. Então, nossa variável foi criada do tipo data frame. Assim como existe o tipo lista, o tipo dicionário, o tipo string e o tipo float, que a gente viu hoje, isso aqui é um tipo de variável, que se chama data frame do pacote pandas. E aí, quando a gente fizer aqui o type
DF, atletas olímpicos. Ele está dizendo toda a herança desse tipo de dados. Ele não vai dizer só data frame. Esse aqui é um data frame da parte frame, da parte core do pacote pandas. Então, ele tem toda uma herança aqui, né, para poder chegar no data frame. Mas isso aqui não é uma lista. Perfeito. E agora, como é que a gente investiga esse dataset? Vamos pegar esse DF Atletas Olímpicos aqui, ó, e vamos botar o famoso ponto head. E aí, mesma ladainha de sempre. Vocês vão ficar até chateados comigo. Head pandas. E aí a gente vai na documentação, pessoal, e lê a documentação. Se é a primeira vez que você está trabalhando com método ou com função, você vai na documentação e lê a documentação. É sempre assim, não tem jeito. É tipo fazer academia. Não tem como ficar forte sem fazer exercício. Né? Tem que fazer exercício, tem que fazer. E o ideal é que se alimente bem também, né? Então aqui é a mesma coisa. Não tem como você descobrir o que é head sem pesquisar. Head é isso aqui, essa função retorna as primeiras N linhas do objeto baseado na posição. Está explicando tudo para a gente aqui, está dando vários exemplos. Ó. Então, nós vamos sempre na documentação. Então, aqui está o nosso dataset das Olimpíadas. Temos várias galeras aqui, de vários esportes e países e coisaradas. A gente vai trabalhar bastante com esse dataset, vai ser bem legal. E esse dataset, eu deixei lá dentro da pastinha para vocês, a origem deles, para vocês darem uma lida na origem. Esse arquivo Word aqui, se vocês abrirem, ele vai ter um link para o Kaggle, e o Kaggle é um site incrível de Data Science. E aqui as pessoas, novamente, Open Source, Open Science, Open tudo, compartilham o esforço delas e compartilham datasets. E esse aqui é um esforço coletivo para pegar os dados das Olimpíadas, e tem jogos de 1896 até 2022, tem as Olimpíadas de inverno e de verão. Então, lê a documentação aqui, tem os diagramas de dados, o que eles se relacionam e tal, isso aqui a gente vai usar mais no BigQuery. E é isso aí, a gente fez a nossa primeira importação de um CSV grande, né? Fez o primeiro head aqui, assim como tem o head, vai ter o tail, e aí ao invés de pegar as 5 primeiras, vai pegar as 5 últimas. Vamos lá, ó, tail. Aí foi lá para baixo. Ó, Brad Hall, Great Britain, nananana. Tem o peso e a altura. Esse rapaz tem 1,88 e pesa 102 quilos. E aí aqui são todos os dados biográficos, né, de cada atleta. Tem a data de nascimento e coisas aradas. Então, agora, uma outra coisa que a gente costuma fazer também é o comando .info. O que esse comando .info traz para a gente? Aí é a mesma ladainha lá. Pega o .info, bota pandas, depois pesquisa na documentação. O .info, ele vai trazer para a gente quantas linhas tem esse dataset. Então, aqui, ó, de novo, Zero Indexed, 154.901 entradas, registros, indo do 0 até os 154.900, que o 0 é engolido, né? O 0 é o primeiro. Então, aqui está dizendo que eu tenho uma coluna de ID do atleta, o nome, o sexo, quando que ele nasceu, a altura, peso, país, abreviação do país, descrição e notas especiais. São 154 mil linhas. Essa variável de ID, ela é um inteiro, e todas as outras, dentro do data frame, as variáveis que são textos são chamadas de objects. E a gente consegue ver aqui que eu tenho, teoricamente, um monte de linha, todas as linhas estão preenchidas. Mas é isso que a gente vai começar a trabalhar. Está preenchida mesmo? Esse NA aqui é preenchido?
Aí a gente vai começar a trabalhar, tratar esses dados e tudo mais, e aí vamos começar a fazer um processinho de ETL. Beleza? Então, conseguimos ler o nosso primeiro CSV aqui, aprendemos o que é uma biblioteca, descobrimos as partes mais iniciais ali do que é uma função. Uma biblioteca, a grosso modo, bem grosso modo, é um aglomerado de funções para atingir o objetivo específico. A gente aprendeu como que a gente faz slicing no Python, pegou uma referência legal de explicação sobre slicing do Stack Overflow. A gente entendeu o que é um dicionário, qual que é a diferença de um dicionário para uma lista. A gente entendeu como retornar tipos de variável, por que que isso é importante. E a gente aprendeu a trabalhar com variáveis, descobrimos que o W3 Schools é um outro site interessante. E o final de tudo é pesquisar no Google. Minha mãe fica chateada quando eu falo isso para ela. Mas, puta, é verdade, cara, não tem o que fazer. Tem que pesquisar no Google. É isso aí, galera. Então, Mariana Milhomem, é tipo o limite do SQL, o head. Sim, é exatamente o limite do SQL, Mariana. E aí vamos dar mais um exemplo para você aqui. O head, se eu quisesse dar um limite 100, vamos lá, ó. Na documentação aqui, né, vamos pegar o head, N5. Perfeito. Então, se eu vou declarar o N, o padrão é C5. Ele traz as 5 primeiras. Daí, o que a gente vai fazer? Vamos botar um N1000 aqui. Esse dataset tem 154 mil. Ele vai trazer as 1000 primeiras. Porém, ele vai engolir um pedaço aqui no meio, né? Porque senão ia ficar um monte de dados, né? Mas é exatamente igual ao limit. Foi uma excelente analogia aí. Eu vou parar a gravação aqui já, galera.